Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Aqui é o pastor Isaías Oliveira Soares, que está iniciando mais uma live no dia de hoje. E hoje para falar sobre os filhos e a família, ou a família e os filhos. É uma série de lives que eu tenho feito sobre a família, instituição divina. Depois vem a função do homem. Hoje à tarde, repetindo a live de ontem, que deu um probleminha aqui na imagem. Eu repeti hoje às 3 horas. A mulher, mãe e mulher esposa. E agora, os filhos e a família, ou vice-versa. A leitura bíblica está no Salmo 128, versículo 1 a 6. Lê-lo-ei na íntegra. Diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior da tua casa, será como uma videira frutífera, teus filhos como rebentos de oliveira à roda da tua mesa. Eis que como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Verás os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel. Vou pegar aqui, frisar aqui, os teus filhos como rebentos de oliveira à roda da tua mesa. É o que se pretende com essas lives, é mostrar que a vitória, o sucesso da família já está embutido no momento que você formou a sua família, ok? É como um caroço você chupa uma laranja, aquele caroço cai ali no mato. Ou você planta. Quando você planta ou o caroço cai sozinho ali, você, logicamente, você não vai precisar de orar para que aquela planta nasça, não. Ele vai nascer naturalmente porque já está embutido ali o poder de nascer. Isso Deus fez assim. Então, igualmente a família. Agora, a família experimenta mudanças radicais quando nascem os filhos. Preste atenção nisso aqui, gente. Nasce um filho, nasce também um pai e uma mãe. Interessante que teve um ano que Deus falou comigo assim, eu estava orando e Deus falou comigo assim, ensine para a igreja que as famílias não estão ensinando filhos, estão ensinando pais e mães. E é verdade, os filhos são os pais, o pai e a mãe, que vai amanhã se constituir assim. Eu era criança na casa do meu pai, olha hoje como eu estou. Então, essa circunstância, muita gente não sabe. A criança será cuidada, amada, orientada perante a vida, mas os pais estarão assumindo uma nova identidade, a identidade de pais. Após essa data, nunca nada será como antes. Lógico. A partir da mulher, quando ela fica grávida, ela produz um hormônio chamado progesterona. E inconscientemente, involuntariamente, ela muda toda a sua configuração e a sua visão, que é para o marido, passa a ser para o ventre. Por isso que, nesse momento, os maridos têm que entender. Porque há uma mudança radical profundamente, porque ali está um ser. E diga-se de passagem, é um ser único. Ele não é igual toda criança, que a gente pensa que toda criança é igual. Não é não. Cada criança que nasce tem a sua própria história, sua própria índole, seu perfil biopsicológico, fisiológico. E a gente não pode esquecer isso aqui. Um filho muda completamente a vida do casal. A maneira como se relacionam nunca será a mesma. Vindo deles agora há um outro ser. E cada um reage a isso de maneira diferente.
Todas as angústias, cansaços, problemas que partilharão relacionados a esse novo ser são enfrentados de uma maneira otimista. Afinal, um filho é fruto do amor. Porém, para cada um será uma experiência única e cada um deverá permanecer durante toda a jornada do seu lugar. Qual é então o papel da mãe? A mãe gesta o filho, dá à luz, alimenta com o seu próprio leite, cuida, troca, coloca para dormir, dá banho, faz arrotar, protege e bebe, ama o bebê e educa conforme seus próprios princípios. Agora, qual é a função do pai? Com exceção de gestar, dar à luz e dar ao seio, todos os demais atos acima são os mesmos até aí nenhuma novidade. Então, qual é o lugar de cada um? Neste mundo moderno, vemos muitas mães criando filhos sozinhas. Alguns pais também, mas isso não quer dizer que eles ocupam os dois lugares ao mesmo tempo. Pai é pai e mãe é mãe. Simplesmente porque um é homem e o outro é mulher. Normalmente a relação de mãe e filho é tão forte que sobra pouco ou nenhum espaço para o pai. Mas esse espaço é necessário. Então, viu como é complexo, vira um momento indescritível, incompreensível, impenetrável, tudo voluntário, espontâneo e inconsciente, porque parte dessa gestação, esse ser que está lá no ventre da mãe. Vamos ver aqui os mistérios físicos e psicológicos que envolvem cada gravidez. Cada gravidez é uma história. Aqui em casa nasceram 9. Cada gravidez dessa foi uma história completamente diferente. Por quê? No ventre estava cada um bebê diferente. E 9 filhos que Deus nos agraciou, com que Deus nos agraciou. Mas ninguém é igual aqui. Cada um tem o seu próprio perfil. E quando a mulher descobre que está grávida, se estabelecendo no espaço uterino, o músculo óvulo fertilizado, que terá uma influência ao longo do alcance na condução da mulher às profundezas do seu espaço psíquico, arraigando poderosas imagens inconscientes de sua história interior, que começa a permear seus sonhos, fantasias e vida emocional. A concepção é o início de uma história fantástica. Na gravidez existem 2 corpos, um dentro do outro. 2 pessoas vivem sob uma pele, numa estranha união, que retoma a própria gestação da mulher grávida no útero de sua mãe muitos anos atrás. 2 corpos em um também constitui um enigma biológico, pois o bebê que aí está é um ser único, como é a mãe. E já estará os modelos físicos, psíquicos, emocional, além dos anos que deve viver no mundo. É isso que nos afirma Salmo 139, versículo 13 a 16, que eu passo a lê-los agora na íntegra. Olha o que diz o verso 13. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste, aqui tem a ver com as mãos, no seio da minha mãe. O verso 14, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste, as tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. 16. Os teus olhos me viram a substância uniforme, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Percebeu que existe toda uma programação e
A mãe nem sabe que está grávida, Deus já sabe se vai ser homem, se ele vai ser gordo ou magro, preto, branco, narigudo, sem nariz, alto, magrelo, gordo. Isso aqui é uma coisa linda, gente. Agora vem, aí começa um tremendo trabalho para os pais, pois está formado no ventre um ser único, que não será igual a ninguém dos 146 bilhões que nasceram e morreram, e muito menos igual aos 8 bilhões e 60 milhões que vivem hoje na Terra. Tá vendo? Então, isso aqui já mostra que o papel dos pais não é um papel muito fácil. Precisa de oração para que Deus possa lhe ajudar. Será menino ou menina? Com postura corporal já definida, se será gordo, magro, alto, baixo, cor preta, branca, morena, malaio, temperamento sanguíneo, melancólico, fleumático ou colérico, está aí no ventre. Todas essas coisas estão embutidas aí. Por isso, aí também que diz assim, eu não sei quem esse filho puxou, meu Deus. Eu não sei quem foi que ele puxou. A ninguém, se ele é único. Aí começa uma história que será marcada por momentos bons e ruins, e como o tempo de vida já definido. A complexidade maior é porque os pais não têm a mínima ideia de quem será na vida o seu filho. Um simples lavrador? Um professor? Um político? Um pastor? Por essa experiência passaram várias mães, várias esposas no Antigo Testamento. Por exemplo, Eva, Amatlá, Joquebede, Nilzevete, Bate, Adael, a desconhecida mãe de Paulo. Porventura, Eva sabia que estava portando no seu ventre um abençoado Abel e um criminoso Caim? Porventura, Amatlá sabia que o bebê no seu ventre seria Abraão, nosso pai na fé? Porventura, Joquebede sabia que o bebê que estava no seu ventre seria o grande libertador de Israel? Que seria o grande legislador a quem Deus deu as tábuas da lei, constando os 10 mandamentos, sob que fundamento as constituições de vários países no mundo? Porventura, a desconhecida mãe do apóstolo Paulo teve noção que portava no seu ventre o homem mais ilustre do Novo Testamento, que foi autor de 13 epístolas? Não sabia. Por isso que é complexo esse estado de gravidez, porque passa às mães, e é preciso que os dois, marido e mulher, esposo e esposa, saibam como se comportar. Agora, assim você, mãe que está aí, da grávida, não tem uma mínima noção, se é que estou falando com alguém que está grávida, né? Você não tem nenhuma noção. Quem será o fruto que está no seu ventre? Tem? Não tem. Por isso você tem que ter cuidado, cuidar dele, orar e buscar o Senhor para que Deus possa te ajudar a levar essa gravidez à frente. Vejamos agora Deus e as crianças. Ninguém gosta de criança mais que Deus. Põe isso na sua cabeça. Ele vela por elas a partir da sua concepção. Olha, quanto susto a mulher toma, quanto ela sofre, e lá está o bebê, no ventre. E maioria absoluta dos bebês escapam ao susto, ao choque que as suas mães sofrem, algumas apanham, algumas sofrem violência física, mas a criança está ali, tá vendo? Na infância, Deus protege a criança como a ninguém. Eu tenho aqui o caso de um menino de 4 anos, caiu de um prédio de vários andares e o encontraram vivo e sem nenhum machucão. Quando pegaram no braço, ele disse que um homem de branco o segurou. Quem foi esse homem de branco? O outro, um automóvel passou por cima dele sem causar nenhum machucão. Depois que o carro passou, ele se levantou e saiu correndo sem nenhum ferimento. Seria o anjo da guarda?
Deus está aí cuidando dessas crianças. Ele cuida de seus filhos, cuidou de mim, tem cuidado dos meus filhos. E vai continuar cuidando dos seus filhos. Isso é Deus, porque Ele ama muito as crianças e sabe que as crianças são indefesas. Por isso que Ele não perdoa quando um pai maltrata uma criança. Uma mãe maltrata a criança. Tenha cuidado. No caso de Moisés, Deus o guardou da tirania de Faraó, quando decretou que as crianças que nascessem do sexo masculino fossem mortas. As parteiras, porém, temeram a Deus, não matando-as, como o rei havia ordenado. Depois, essas crianças deveriam ser jogadas no rio Nilo, infestado de piranhas. Uma piranha devora um adulto em poucos minutos, porque é os enxames, elas são terríveis. Imagine um bebê. Depois as crianças deveriam ser jogadas no rio Nilo infestado de piranhas. Joquebede, porém, colocou o bebê Moisés num cesto e o colocou no rio. Miriam, sua irmã, o acompanha. Naquele mesmo momento, a filha de Faraó, com suas moças, descem para o rio Nilo para se banharem. E tomam o menino Moisés e o leva para casa. Isso aqui não foi cuidado de Deus? Como é que Deus cuida das crianças? Tá vendo? Olha, e não só isso aqui. Deus precisava que Moisés tivesse uma educação, um lugar mais sofisticado, que ele tivesse conhecimentos mais sofisticados, porque ele seria o legislador. E na casa de Arão e Joquebede, ele não teria isso. Ó, que Deus projetou. Então, tudo que acontece, Deus está aí no negócio. É Ele que projeta todas as coisas. Agora, vamos ver aqui as famílias e as crianças. A Bíblia diz que os filhos são como flechas nas mãos do guerreiro. Salmo 127, verso 4. Isso significa que eles devem ir mais longe do que nós, os pais. Aí os pais precisam ter essa noção. Eu tenho um filho que é mais longe que eu. Entendeu? Isso é uma coisa natural, porque eles são as flechas e elas vão além. Portanto, prepare-se para lançar suas flechas na direção certa, rumo a um futuro brilhante e alinhado com o propósito de Deus. Veremos que cuidados as famílias devem ter com relação aos seus filhos. Aí eu anotei aqui alguns. Primeiro, cuidado de como se comportam na vista deles. Isso aqui é muito delicado, porque uma senhora cristã chegou na igreja com a sua criança de 4 anos, menino, filho único, e encontrou o pastor na porta da igreja. Ela saudou o pastor e o menino começou a olhar para um lado e para o outro para a cara do pastor. O pastor perguntou: o que é que você está olhando para mim? Não, porque mamãe disse que o senhor tem 2 caras. Olha aqui, que coisa, né, gente? Isso, a mulher, a mãe ficou envergonhada, porque ela costumava falar do pastor. Fez comentários nocivos, comentários ruins acerca do pastor. E agora a criança envergonhou-a, porque a criança não sabe discernir entre o que se faz brincadeira ou se fala sério. Se bem que ela falou sério. Ele diz: esse pastor nosso aí, o homem que tem 2 caras. Ou seja, enfesado. Pastor que não só anda enfesado. Então, bom, você precisa ter cuidado. Isso implica que em um cuidado especial por parte das famílias, pois os nossos filhos aprendem 94% do que vê. Não é o que ouve. Só 6% eles aprendem do que nós ensinamos, do que eles ouvem. 94% é do que eles veem. Ô, gente, isso aqui, você que é pai, é mãe que está aí, vigia, viu? Vigie, pelo amor de Deus, porque você está propiciando, se você se comporta na vista dos seus filhos como não pode comportar-se, ó, terrível. Você ensina, eles aprendem 6% só do que você ensina. O resto, 94%, eles aprendem o que eles veem. E o pior, caros assistentes, é que
O comportamento humano é 73% inconsciente. A mãe e o pai têm noção do comportamento que estão tendo e do que estão propiciando aos seus filhos. Isso aqui é terrível. Todos querem ensinar como se comportar, as boas maneiras, cuidar do asseio pessoal, orar na hora certa, na hora de se deitar, orar na hora que vai comer, de ir para a escola, não perder aulas. Todos esses ensinos aqui foram excelentes, mas não passou de 6% de todo o contexto que eles aprenderam. Então isso aqui para você é importante. Em segundo lugar, defina a sua identidade paterna e materna. Olhe, tem mãe que não é mãe. Está no lar, mas não dá testemunho de mãe. Não se comporta como mãe. Não tem identidade de mãe. Tem pai que é pai, mas era um homem lerdo. Ele não assume o papel de pai. Está ali apenas porque casou. E a identidade é o que define e diz aos outros e a nós mesmos quem somos. Percebeu? Define também para onde vamos, qual é a nossa missão. Todos nós carregamos conosco para a idade adulta princípios aprendidos dos nossos pais. Meia volta a gente diz, meu pai dizia assim, minha mãe dizia assado. Por quê? Porque aprendemos. E a gente tem que ter cuidado porque essas lições inconscientes, impercebidas, é uma coisa séria para os filhos, gente. Você que tem filho aí pequenos, você vigia, tá? Muito bem. Em terceiro lugar, defina a sua identidade cristã. Na outra, eu defino a sua identidade como pessoa, como mulher, como homem. A criança tem que crescer sabendo o que é ser mulher, o que é ser homem. Nesse caso, o casal tem que viver, não pode um atropelar o outro. A mulher não deve se comportar como homem, nem o homem se comportar como mulher. Não. Por quê? Você tem os filhos que estão aí. Vocês são referenciais dos seus filhos. Por isso que tem gente que quando se casa não tem vida sexual normal. Foi criado num lar que mãe e pai era tudo a mesma coisa, ou a mãe era o pai era a mãe. Isso bagunça a idiosincrasia do povo, dos filhos. Essa postura neuropsicológica, fisiopsicológica. Então, agora vem aqui você definir a sua identidade cristã. Tem pais que não mostram que é crente. Tem mães que não mostram que é crente, porque estão em casa, estão assistindo jogo, ou assistindo novela. Os filhos nunca veem eles orarem. Isso aqui é uma coisa terrível, gente. Salomão nos dá um conselho em Provérbios 22, verso 6, diz assim, educa a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Eu peguei essa versão aqui porque a outra diz, ensina. E educar é mais que ensinar. O pastor Isaías levou 28 anos ensinando. Educar é quando você desce até o nível do aluno e ensina, externando o seu emocional. Você vai tratá-lo com carinho, até ele aprender aquela lição. O que ensina é frio. Dá ali o conteúdo, se você aprender, aprendeu. Se não aprendeu, fica por isso mesmo. Mas quem educa, não. Aí, esse autor dessa versão bíblica está dizendo aqui, educa a criança no caminho que deve andar. Tem pais que ensinam errado. Você tem que ensinar o certo. Nunca aproveite a falha do coleguinha dele para falar com ele sobre isso aqui. Nunca mencione. Fale sobre o erro que o coleguinha comete, mas sem mencionar o coleguinha. Dessa que ele mesmo vai discernir que o que você ensinou vai comparar com o que o colega dele está se comportando. Aí fica bom. Então Salomão aqui dá um show. Paulo diz, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Essa é uma função que os pais precisam ter. Os filhos precisam ver esse sentimento de vida cristã dos pais. E isso lhe fará bem e lhe preparará para o futuro.
Mas tem filhos que não veem isso. Isso aqui, gente, é uma situação vexatória, preocupante, porque como serão esses filhos? Você vê tantos filhos que estão aí, nem para a igreja gosta de ir. O que é que ouvem? Bom, em quarto lugar, sejam pais presentes na vida de seus filhos. Tem pais ausentes, eu vou falar sobre eles aqui. Há os pais presentes e os pais ausentes. Primeiro, os pais ausentes. Quais são esses, pastor? São aqueles que, além de estarem fisicamente presentes na vida dos filhos, também estão emocionalmente envolvidos e participativos nos cuidados, na educação, na vida cristã e no desenvolvimento das crianças. Essa presença ativa a engajada dos pais contribui para o bom desenvolvimento emocional, social e cognitivo dos filhos. Ele se sente fortalecido porque o pai vai sentar, saber como é que está ele na escola, se está tendo alguma dificuldade em alguma matéria, alguma disciplina. Isso, gente, é o pai presente. É o pai que vê os filhos crescerem. Tem pai que não vê, não. Esse segundo tipo de pai que eu vou falar agora, os pais ausentes, esses não vê os filhos crescerem. Estão dentro de casa, estão com eles, mas são aqueles que, mesmo presentes fisicamente, mas estão ausentes emocionalmente, espiritualmente. Eles estão ali, mas é mesmo que não está, porque não exerce nenhum tipo de influência com relação aos seus filhos. Agora, quando acontece isso aqui, gente, veja aqui algumas consequências. Né? Número 1, consequências emocionais. Baixa autoestima, tá vendo? Ansiedade, insegurança, medo de rejeição, dificuldade de estabelecer vínculos afetivos, dificuldade de reconhecer limites, dificuldade de aprender as regras da convivência social e traumas. Tudo isso aqui são elementos que estão inseridos e embutidos na vida emocional do filho quando os pais são pais ausentes. E não é coisa nova não. Eu tenho procurado mostrar, alguém pensa que essas anomalias que acontecem hoje é por conta do tempo, a evolução do tempo, a modernidade. Não. Temos na Bíblia vários pais que foram ausentes. Eu vou citar só um aqui por causa do tempo. Davi. Davi, este homem, segundo o coração de Deus, um homem abençoado, porém, um péssimo pai. Um pai ausente. Ele era tão ausente que uma filha foi estuprada pelo irmão, o outro matou o irmão e o outro filho queria tomar-lhe o reino. Pai ausente. Davi estava ocupado com o reino. Ele via muito ocupado com Deus, com as coisas de Deus, e aí esqueceu dos filhos. Tem pais assim hoje, que estão na obra, 24 horas por dia, viajam, evangelizando, jejuando, consagrando, pregando, ensinando, e os filhos estão em casa, abandonados. Isso aqui, gente. Então vamos ver aqui a segunda consequência para os pais que são ausentes. Consequências comportamentais. Aí vem o que, pastor? Comportamentos agressivos. Os filhos ficam assim. Isolamento social. O filho não quer sair para canto nenhum. Comportamentos delinquentes na adolescência. Isso aqui é o pior, gente. Quando um filho de um crente se torna delinquente, meu Deus, que vergonha, gente. Aí vem rebeldia, violação de regras, envolvimento com vícios e drogas, sem se falar da probabilidade de cair no mundo do crime. Esse aqui que é o pior. Já pensou? Um pai ausente propiciar, empurrar o seu filho para essa vida de crime. Isso aqui é o pior. Terceiro prejuízo aqui, ou consequência, que um pai passivo, um pai ausente pode causar, é consequências espirituais. Aqui é o pior. Aí vem abandono da igreja. Quantos? Encontrei uma irmã, tem 13 filhos, eu perguntei, Pai do Senhor, minha irmã, Pai do Senhor, pastor Isaías. E os filhos como é que estão? Ah, meu pastor, aquelas bênçãos estão lá, todos desviados da igreja,
Eu criei todo na igreja, mas está todo mundo desviado da igreja. Que notícia triste para uma mãe, um pai. Por que será que esses filhos estão fora da igreja? Eu tenho aqui, estudos e pesquisas dão conta de um grande número de jovens cristãos abandonaram a fé durante a adolescência e na idade adulta. Ó. Por exemplo, uma pesquisa feita pelo Instituto Lyway em 2019, tem poucos anos atrás, indicou que 66% dos jovens cristãos abandonam a fé durante o período universitário. Eles chegam na universidade, eles não têm estrutura para enfrentar. Eu sei o que é um ambiente universitário. E se o estudante, o cristão, não tiver postura, não tiver base, não tiver raiz, ele se desvia. Porque a insinuação, o ambiente ali é proliferado. A partir daquelas matérias que são materialistas, os estudantes ficam tudo rebeldes. É um problema sério. Então, 40%, 46% aqui, ou 66% desses jovens abandonam a igreja a partir da universidade. E outra pesquisa revelou que 40% dos adolescentes que se declaram cristãos nunca leram a Bíblia. Se ele não vê o pai ler, se o pai não ensinou a ler a Bíblia, se não há alguma programação do líder do departamento de adolescentes, de jovens da igreja, para a leitura da Bíblia, eles não vão ler a Bíblia, ainda mais agora com o celular. Oh, meu Deus do céu. Tem agora o celular. Ó, você chega na igreja, você vê, os crentes não levam mais Bíblia. Não tem mais harpa, porque tem a harpa ali baixada no celular, a Bíblia também, na hora de... Até pregadores estão usando agora o celular no púlpito. Isso aqui, gente, é uma coisa que entristece e complica cada vez mais a situação e é produto do pai ou dos pais ausentes. Eles estão presentes, mas estão ausentes na vida, na educação dos seus filhos. Não há coisa mais gratificante para os pais verem seus filhos integrados na igreja, envolvidos nos grupos de músicas da igreja, envolvidos na EBD, ou em alguma liderança da igreja, cantando ou pregando. Isso aqui para os pais é uma alegria saber ver isso. Não há nada mais triste que os pais vão para a igreja enquanto os filhos vão para outros lugares. E às vezes até lugares duvidosos, estranhos para a vida cristã. Não é triste isso aqui? Horrível. Isso tudo pode acontecer como consequência de pais ausentes. E quando recebe notícias feias envolvendo seus filhos, Deus guarde as famílias. Isso aí é o pior, quando os pais recebem notícias feias envolvendo seus filhos. Quando o pai é ausente, às vezes tem a situação, quando o pai é ausente, a mãe não, nesse caso a função materna se sobrecarrega, pois na maioria das vezes o pai vai para a igreja e nem está aí se o filho vai ou deixa de ir. E deixa para a esposa resolver. Vira um lado duvidoso espiritualmente, porque a criança não sabe quem seguir. Se seguir o pai ou se seguir a mãe. Se vai para a igreja ou se não vai. Não é uma situação difícil? Ou pode acontecer que a esposa e filhos vão para a igreja e o esposo fica em casa vendo jogos de futebol ou fazendo outra coisa. Isso gera um desconforto para os filhos, pois não sabem o que fazer. Se seguem o pai ou seguem a mãe. Deu para entender como é delicado isso aqui? Uma esposa, olha só um caso aqui da minha experiência. Tenho muita experiência nessa área. Uma esposa que era assembleiana e se casou com um irmão de filiação batista. Por isso que houve um tempo aqui que a Assembleia de Deus não concordava com que os seus membros se casassem com membros de outras igrejas. Mas essa conseguiu casar. E os dois acharam que isso não tinha problema e não se constituía julgo desigual, porque ambos eram crentes. Tudo bem, até aí tudo bem. Ela foi minha colega no mesmo emprego que eu trabalhava em 1966. Ela se casou um ano depois de mim. Anos depois, me encontrei com ela e perguntei sobre seu casamento. E ela me falou, indo de mal a pior.
Ela continuava na Assembleia de Deus e o marido na Igreja Batista. Aí eu perguntei, e os filhos? Ela disse, estão lá, não sabem para que igreja vão. Se me acompanham ou acompanham o pai. Uma hora eles vão comigo, outra hora vão com o pai. E outros nem vão a canto nenhum. Que tristeza, gente. Um casamento feito na igreja. Não é uma tristeza isso aqui? Agora, realmente, ele era batista. E com raízes batista. E ela, a Assembleia de Deus, com raízes assembleanas. Ela não queria largar suas raízes. Ele também não quis. E os filhos serão o quê? Confusão. Só confusão aí. Agora, que final melancólico para uma família que tinha tudo para dar certo. Mas não deu. Conta de quê, pastor Isaías? De erros cometidos pelos próprios pais. De elementos que poderiam ser muito bem resolvidos se não fizéssemos como fizeram. Quando a gente louva, quando a gente adora, tudo começa a mudar. Quando a gente busca, quando a gente ora, vê a vida melhorar. Então deixa tudo que estás fazendo agora. Esse é o convite que te faço, vem, embora. Então vem, adorar a Jesus comigo, vem, o milagre pra tua vida Jesus tem. Então vem, adorar a Jesus comigo, então vem, o milagre pra tua vida Jesus tem. Quando a gente louva, quando a gente adora, faz o mar se acalmar. Quando a gente busca, quando a gente ora, muda um monte de lugar. Então deixa tudo que estás fazendo agora. Esse é o convite que te faço, vem, embora. Então vem, adorar a Jesus comigo, então vem, um milagre pra tua vida Jesus tem. Então vem, adorar a Jesus comigo, então vem, um milagre pra tua vida Jesus tem. Vamos aqui às reflexões finais. Número 1. Diante do exposto, minha querida assistente, meu querido assistente, o que será que seus filhos pensam de vocês como pais? Boa reflexão. Eles terão um final feliz ou infeliz? Serão beneficiados pelos exemplos dos pais ou prejudicados? O que seus filhos dirão sobre vocês amanhã? Eles foram os meus referenciais? Em todas as áreas, moral, educacional, emocional e cristã? Será que eles vão falar assim acerca de vocês? Em segundo, que tipo de pais são vocês? Pais ausentes ou pais presentes? O cuidado de vocês com as coisas espirituais definem vocês como cristãos verdadeiros? Você, mãe, porque seu esposo é ausente, você tem alguma culpa nisso? E você, pai, por que sua esposa é uma mulher ausente? Você provocou essa situação? Terceiro, se essas respostas a esses questionamentos forem sim, está na hora de você mudar. E eu tenho duas coisas para falar com vocês. Número 1, tudo que está acontecendo e você já percebeu, já aconteceu com muitas outras pessoas. Não é só com você, acontece com muitas pessoas. Agora, o que fazer é que vai diferenciar entre você e as outras pessoas. Mas Eclesiastes, capítulo 1, verso 9 e 10, tem aqui uma palavra, o que foi
tornará a ser, e o que foi feito se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. Haverá algo de que se possa dizer, veja, isto é novo? Não. Já existiu há muito tempo, bem antes da nossa época. Percebeu? Não tem nada novo. Você é um pai. O que é novo aí é o seu filho, que ele é único. Mas você é o pai. E aí? Vai fazer como? Vai se entregar? Vai lavar as mãos? Não. Aqui a segunda coisa que eu quero falar para vocês, Deus tem um tempo de resolver essas coisas. Eu acredito que depois dessa live, Deus está notificando para você que é tempo de você resolver isso aí. Eclesiastes 3, verso 1 fala assim, tudo tem o seu tempo determinado por Deus. E há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Então, aproveite essa oportunidade agora para consertar, para acertar. Se é que você não quer que os seus filhos tenham um final melancólico, um final triste, horrível. Pai Celestial, obrigado, Deus, por que estamos aqui na Tua Santa Presença com essa live. E eu apontei aqui o que Tua Palavra nos orienta, o que é que Tu querias quando formaste a família. A função do pai, da mãe. E essas crianças que são geradas nos nossos lares, através de que, Senhor, Tu esperas que dessas famílias saiam os instrumentos que Tu precisas para mudar o mundo. Então, Deus, eles precisam ser mudados, os pais precisam ser mudados, Senhor. Então, Tu conheces, Senhor. Faz isso, Senhor. Faz uma visita a esses pais, que eles possam acordar na Tua Santa Presença, para fazerem aquilo que Tu queres, a fim de que possa salvar, enquanto é tempo, as suas famílias, em nome de Jesus. Amém. Adora, há um grande mistério na adoração. Vai adorando, irmão, que é pra Deus operar. Deus abençoe a todos, muito obrigado pela assistência e na próxima oportunidade falaremos juntos. Deus abençoe, obrigado por nos assistirem. Vocês que estão aí, eu estou vendo aqui muitos nomes ali, pessoas conhecidas que estão ali nos assistindo. Muito obrigado, Deus abençoe a todos e a paz do Senhor para todos.